Um tema que devemos destacar também nesse momento é a questão das embarcações e aeronaves, ok? A questão das normas que se aplicam às embarcações e aeronaves. Vamos lá, acompanha comigo aí alguns destaques segundo a doutrina do professor Valério Mazzuoli. Vamos lá. Temos aí a nacionalidade da embarcação, ela é determinada pelo pavilhão içado, ok? Pela bandeira. Destacar que embarcações públicas brasileiras ou a serviço oficial do Brasil, aplica-se-lhes a lei brasileira onde quer que se encontre. Princípio da extraterritorialidade. Ou seja, embarcações públicas brasileiras ou a serviço da República Federativa do Brasil, né, aplica-se aí a lei brasileira em qualquer lugar que ela se encontre. Em águas internacionais ou em águas aí de outros estados, ok? Embarcações públicas brasileiras. Acompanha comigo agora as embarcações privadas. Vamos lá. Embarcações privadas brasileiras ou aquelas públicas quando utilizada para fins comerciais, aplica-se-lhes a lei brasileira se estiver em território nacional. Até aí sem problema. Ou em alto mar. Estando em águas estrangeiras, aplica-se em regra a lei do estado costeiro. Então, embarcações privadas brasileiras, se estiverem em território nacional, lei nacional. Se estiver em alto mar, também, porque o pavilhão, a bandeira é brasileira. Porém, se estiverem em águas estrangeiras, aí não, aí aplica-se a lei do estado costeiro, ok? Embarcações públicas, em qualquer lugar, a lei brasileira. Embarcações privadas, aí depende de onde estiver. Em território nacional, lei nacional. Em alto mar, lei nacional. Em espaços de outros estados, aí em águas de outros estados, a lei do estado costeiro, ok? Vamos lá, acompanha comigo o próximo ponto aí em relação ainda às embarcações. Agora vamos trabalhar as embarcações públicas estrangeiras. No caso das embarcações públicas estrangeiras ou a serviço oficial do governo estrangeiro, elas estarão amparadas pela lei do seu país de origem, não lhe sendo aplicada a lei brasileira, mesmo se em águas nacionais, né, é o costume internacional. O costume internacional basicamente aí defende, né, ou preserva essas aeronaves públicas, mesmo aí em águas nacionais, ok? Acompanha comigo em relação às embarcações privadas estrangeiras. Em relação às embarcações privadas estrangeiras, somente se lhe aplica a lei brasileira se estiverem ancorada ou em trânsito em território nacional. Então, se elas estiverem ancorada ou em trânsito em território nacional, vamos aplicar aí a lei brasileira para as embarcações privadas estrangeiras. Atenção com a admissão de passagem inocente, que nós falamos no bloco anterior, a questão da passagem inocente. Agora vamos trabalhar as aeronaves. Vimos as embarcações, agora vamos para aeronaves. Acompanhe comigo aí alguns destaques em relação às aeronaves. Né? Basicamente tem o mesmo regime, mas vamos frisar isso aí. Aeronaves públicas brasileiras, aplica-se a lei brasileira onde quer que se encontre, ok? Novamente, princípio da extraterritorialidade. Aeronaves públicas brasileiras, onde quer que ela se encontre, aplicará a lei brasileira. Agora, aeronaves privadas brasileiras, vamos lá, acompanhe comigo, as aeronaves privadas brasileiras, ou aquelas públicas quando utilizadas para fins comerciais, aplica-se a lei brasileira se estiver em território nacional, até aqui tudo bem, ou em sobrevoo em alto mar. Então, se estiver também em alto mar, aplica-se-á a lei brasileira. Atenção, porque aplica-se a lei do Estado estrangeiro, se em sobrevoo ao território deste, ou se ali estiver em solo. Então, a aeronave privada brasileira em um aeroporto alemão, aplica-se aí a lei do Estado alemão, ou mesmo sobrevoando o território alemão, ok? Vamos lá agora em relação agora às aeronaves estrangeiras. Acompanha comigo. Aeronaves estrangeiras. No caso das aeronaves públicas estrangeiras, ou a serviço oficial do governo estrangeiro, elas estarão amparadas pela lei do seu país de origem. Ó. Aeronaves públicas estrangeiras estão amparadas pela lei do seu país de origem, não lhe sendo aplicada a lei brasileira, mesmo se em território ou domínio aéreo nacional. Então, aeronaves públicas estrangeiras, se são públicas estrangeiras, ou principalmente as aeronaves militares, estarão protegidas pela lei desse país,
em qualquer lugar onde esteja. Já as aeronaves privadas estrangeiras, vamos lá, acompanha comigo, as aeronaves privadas estrangeiras, aplica-se a lei brasileira se estiverem em território nacional. Considerando território nacional aí, solo, aeroporto ou em sobrevoo em território brasileiro. E aplicar-se a lei estrangeira quando em voo ou em solo de país estrangeiro. Ok? Código Penal, artigo 7, inciso 2C também, para destacar essa questão. Então, aí destacamos aeronaves, embarcações públicas e privadas e o alcance da lei nessas aeronaves e embarcações, certo? Fica ligado aí porque é simples, mas requer uma certa atenção se a aeronave, principalmente se a aeronave é pública ou privada, e a partir daí ver o alcance da lei brasileira nesse tipo de embarcação e aeronave, ok? Acompanha comigo o próximo ponto, Tribunal Penal Internacional. Vamos lá? Tribunal Penal Internacional. O que é que nós vamos destacar no Tribunal Penal Internacional? A criação do Tribunal Penal Internacional com uma jurisdição internacional permanente e independente. Então, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, com os horrores que a humanidade sofreu, os Estados identificaram a necessidade de se criar um tribunal permanente, uma jurisdição permanente e independente. O que significa? Criar um Tribunal Penal Internacional com regras previamente estabelecidas, com regras que qualquer país que aderir ao Tratado do Tribunal Penal Internacional terá que cumprir essas regras, porque já saberá anteriormente quais regras, quais recursos, quais medidas, quais penas serão aplicadas para os casos de crimes de competência desse Tribunal Penal Internacional. Destacar que a competência do Tribunal Penal Internacional é uma competência subsidiária, ok? Destacar que a competência do Tribunal Penal Internacional é uma competência subsidiária. Por quê? Compete ao Estado punir os crimes cometidos em seu território. Caso o Estado não venha a punir esses crimes, aí sim, né, poderíamos aí acionar para os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional a jurisdição do Tribunal Penal Internacional. E que crimes são esses de competência do Tribunal Penal Internacional? Vamos lá, acompanhe comigo os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional. Joga na tela, Alex, os crimes de competência do Tribunal Penal Internacional. São eles, amigos sérios, o genocídio, os crimes contra a humanidade, os crimes de guerra e os crimes de agressão. Portanto, genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e crime de agressão. Vamos lá para você aqui, 4 crimes. Genocídio, crime contra a humanidade, crime de guerra e crime de agressão. 4 simples crimes que são de competência do Tribunal Penal Internacional. Ainda em relação ao Tribunal Penal Internacional, destacar que ele foi criado como essa jurisdição permanente, certo? Para buscar a responsabilidade internacional de pessoas físicas. Tribunal Penal Internacional, já falei anteriormente, ele julga pessoas, indivíduos, ok? Fica ligado. Vamos lá acompanhar comigo o nosso próximo ponto. E aí, nosso próximo ponto é de direito internacional privado. Matéria que nos últimos anos vem caindo, né, com uma certa frequência na prova da FGV. Porém, o direito internacional privado, basicamente, temos que ter atenção em 2 grandes pontos. O ponto de competência internacional e o ponto de lei aplicável, ou conflito de normas no espaço, ok? Esses 2 pontos são pontos principais aí dentro do direito internacional privado. Vamos comentar um pouco sobre o direito internacional privado, porque é um assunto, de certa forma, simples, mas que às vezes causa um certo pavor, sem motivo. Vamos desmistificar esse direito internacional privado, vamos facilitá-lo aqui para a sua compreensão, ok? Vamos lá, acompanhe comigo algumas questões de direito internacional privado. Vamos lá, Atlético, joga na tela. Em relação à competência internacional, determinam, de acordo com o direito interno, a extensão da jurisdição nacional frente àquela de outros estados. Ou seja, a competência internacional seria os casos em que o Estado é competente, né, para julgar determinadas demandas. Via de regra, nós temos a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LINDB, Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E aí eu vou pedir a sua atenção, aqui, é melhor aqui, nessa daqui, Alex, eu vou pedir a sua atenção aí para o artigo 7º ao artigo 19 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.
ok? São artigos que podem solucionar a sua questão de direito internacional privado dentro da prova, certo? Bem, voltamos ao tema competência do direito internacional privado. E para competência, amigos sérios, vou pedir sua atenção em 2 artigozinhos. Apenas 2 artigozinhos. Quais são? 8.8 do CPC e 8.9 do CPC. Se você tiver bem claro o artigo 8.8 do CPC e o artigo 8.9 do CPC, é um grande passo aí para resolver questões de competência dentro da prova. Via de regra, a FGV coloca questões práticas, casos práticos de direito internacional privado. Contratos internacionais, via de regra, entregas de mercadoria, questões de envolvendo família, nomes, etc. Ok? Pois bem, vamos primeiro à questão da competência. Vamos primeiro destacar que, antes de mais nada, destacar aqui, uma coisa é a competência internacional, que o Estado tem competência ou não para julgar aquela demanda. Outra coisa é a lei aplicável, ok? São coisas diferentes. Competência é uma coisa, lei aplicável é outra. Competência eu vou identificar o quê? O Estado tem ou não competência para julgar daquela questão? Isso é uma questão. Outra é, qual a lei que eu vou aplicar naquele caso em concreto? Então, primeiro vamos ver a questão da competência. Artigo 8.8 e artigo 8.9. Artigo 8.8 do CPC trata de competência concorrente, ou seja, o Brasil admite também que outros estados conheçam daquela mesma questão. Acompanha comigo o que diz o artigo 8.8 do CPC. Vamos lá, joga na tela. É competente a autoridade judiciária brasileira quando? 3 simples incisos, hein? Vamos lá destacá-los. O réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Portanto, é competente a autoridade judiciária brasileira quando o réu, qualquer que seja a sua nacionalidade, estiver domiciliado no Brasil. Se o réu tiver domicílio no Brasil, o Poder Judiciário brasileiro é competente para conhecer da ação. Se o réu, independente da nacionalidade, tiver domicílio no Brasil, o réu tiver domicílio no Brasil, independente da nacionalidade, o Poder Judiciário brasileiro é competente para conhecer da ação, ok? Próximo ponto, vamos lá, acompanha comigo. Outro caso de competência, quando no Brasil tiver de ser cumprida a obrigação. Então, se a obrigação tiver de ser cumprida no Brasil, também o Poder Judiciário brasileiro é competente para conhecer da ação. Quando a obrigação tiver de ser cumprida no Brasil, também o nosso judiciário é competente para conhecer da ação. E por último, vamos lá, acompanhe comigo o inciso 3 do artigo 88. Quando a ação se originar de fato ocorrido ou de ato praticado no Brasil. Então, se o fato ocorreu no Brasil ou o ato for praticado no Brasil, o nosso Poder Judiciário também é competente para conhecer da ação. No parágrafo único do artigo 88, fala que, para o fim do disposto no inciso 1º, reputa-se domiciliado no Brasil a pessoa jurídica estrangeira que aqui tiver agência filial ou sucursal. Então, se a empresa, mesmo que não tenha sua sede aqui, mas tem uma agência filial ou sucursal, ela é considerada aí tem domicílio no Brasil, ok? Acompanhe comigo aí o artigo 89. Qual é o artigo 89 do CPC? O que se destaca do artigo 89 do CPC? O artigo 89 do CPC destaca-se porque o tema aí é competência exclusiva. Eu vou até falar para você mais perto, hein? Competência exclusiva. Artigo 88, competência concorrente. Artigo 89 do CPC, competência exclusiva. Amigo sério, significa que o Brasil não aceitará que nenhum outro Estado reconheça das questões, dos temas que estão no artigo 89 do CPC, ok? Competência exclusiva. O Brasil não admite que outro Estado decida sobre as questões que constam no artigo 89 do CPC. Quais são essas questões? Vamos a elas, acompanha comigo, vamos lá. Compete à autoridade judiciária brasileira, com exclusão de qualquer outra, vamos grifar aqui, com exclusão de qualquer outra, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Então, primeira delas, imóveis situados no Brasil, conhecer de ações relativas a imóveis situados no Brasil. Então, se o imóvel estiver situado no Brasil, a Justiça brasileira tem competência exclusiva, ou seja, não irá conhecer de nenhuma decisão de tribunais de estrangeiros que se reportem ou que façam referência a imóveis situados no Brasil. Essa decisão, por exemplo, não seria homologada pelo STJ. Nós vamos ver lá na frente a homologação aí
de sentença estrangeira. Mas essa decisão não seria homologada pelo STJ, ok? Acompanha comigo o outro caso. São dois casos simples. Acompanha comigo o caso do outro ponto do artigo, o outro inciso do artigo 89 do CPC. Outra ocasião é quando proceder a inventário e partilha de bens situados no Brasil, ainda que o autor da herança seja estrangeiro e tenha residido fora do território nacional. Portanto, situação relativa a imóveis situados no Brasil e proceder a inventário e partilha de bens situados no Brasil são competências exclusivas da Justiça brasileira, não admitindo que outro Estado decida sobre elas, ok? Bem, depois de vermos as competências internacional, artigo 88 e artigo 89 do CPC, vamos agora trabalhar as regras de conexão, a famosa lei aplicável, ok? Qualquer caso do direito internacional privado, temos de identificar qual é o problema, o que é que pede a questão. Se a questão está se referindo à pessoa, se a questão está se referindo ao objeto, ou se a questão está se referindo a obrigações, ok? Acompanhe comigo as regras de conexão. Vamos lá. Vamos ver o direito aplicável a diversas situações. Primeiro, vamos classificar a situação ou relação jurídica dentro de um rol de qualificações. Depois da gente classificar, iremos localizar a sede jurídica dessa situação e depois determinar a aplicação do direito vigente nessa sede. Então, 3 passos simples. Primeiro, classificamos qual é o problema. O problema se refere à pessoa, o problema se refere a bens, ou o problema se refere a obrigações. Depois disso, vamos identificar qual aí a sede jurídica e depois a lei aplicável, ok? Acompanhe comigo a primeira classificação. Vamos lá, joga na tela, Alex. Em relação à classificação, nós temos o estatuto pessoal e capacidade do sujeito. Então, se a questão se referir a estatuto pessoal ou capacidade do sujeito, aplicamos o artigo 7 da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro. Se a questão se refere a estatuto real, ou seja, bens, aplicamos o artigo 8º da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro. E se a questão se refere a atos jurídicos, né, ou seja, a questão da obrigação, aplicamos aí o artigo 9 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Vamos a eles, ok? Depois nós temos a localização, depois que vamos descobrir o problema. Primeiro o problema. Se o problema se refere à pessoa, artigo 7º. Se o problema se refere a bens, artigo 8º. Se o problema se refere a obrigações, artigo 9º, ok? Estatuto pessoal, estatuto real e obrigacional. 7, 8 e 9 da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro. A partir daí, iremos identificar a sede jurídica. E aí, a lei aplicável. Acompanhe comigo esse quadro interessante. Vamos lá, joga na tela, Alex. Esse quadro. Se a questão se refere a pessoa, família, como eu falei, estatuto pessoal, artigo 7º. A sede jurídica é domicílio da pessoa. Se a questão se refere a coisa, estatuto real, temos o artigo 8º. Qual é a sede jurídica? Local da situação do objeto. Se temos questão em relação à obrigação, que é o estatuto formal, temos o artigo 9 e a sede jurídica é o local da constituição da obrigação. Então, se a questão se refere à pessoa, por exemplo, um contrato internacional, onde se discute a capacidade da pessoa de assinar o contrato internacional, teremos que utilizar o quê? O artigo 7 da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro, que vai dizer que devemos aplicar o quê? A norma do domicílio da pessoa. Acompanha comigo o que diz o artigo 7º. Vamos lá. Acompanha comigo o que diz o artigo 7º. A lei do país em que domiciliada a pessoa determina as regras sobre o começo e o fim da personalidade, o nome, a capacidade e os direitos da família. Portanto, se estamos diante de uma questão de capacidade, devemos aplicar a regra do domicílio da pessoa. Ok? Questão de capacidade, devemos aplicar a regra do domicílio da pessoa. Se estamos diante, por exemplo, de questão de direito real, de coisa, contrato internacional, porém o que se discute, a questão discutida dentro de um contrato internacional, se refere a um bem. Se a questão se refere a um bem, nós teremos que aplicar o artigo 8º, que vai dizer o quê? Que vai dizer que devemos utilizar a lei do local onde está situado o bem. Acompanhe comigo o que diz o artigo 8º da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro. Joga na tela, Alex. Para qualificar os bens
e regular as relações a eles concernentes, aplicar-se-á a lei do país em que estiverem situados. Então, se o contrato internacional, o que se discute é em relação ao bem, vamos aplicar a lei do local onde esse bem está situado. E se nesse mesmo contrato internacional o que se discute é questões formais, questões obrigacionais, nós vamos aplicar o quê? O local de constituição da obrigação. Artigo 9 da Lei de Introdução à Norma do Direito Brasileiro. Portanto, acompanhe comigo o artigo 9, joga na tela, Alex. Para qualificar e reger as obrigações, aplicar-se a lei do país em que se constituírem. Então, o local de constituição da obrigação. Portanto, esses três artigozinhos mágicos, 7, 8 e 9, eles vão resolver basicamente a grande parte das questões do direito internacional privado para você, aí futuro advogado. Veja como são simples. Se a questão é pessoal, artigo 7º. O que diz o artigo 7º? Devemos aplicar a lei do domicílio da pessoa. E aí vamos buscar qual é o domicílio da pessoa e ver a lei que se aplica. Se estivermos diante de uma questão estatuto real, questão de bens, vamos aplicar a lei do local onde está situado o bem. Aí vamos buscar onde o bem está situado e aplicar a lei desse país. E se a questão se refere a questões obrigacionais, vamos buscar a lei do local de constituição da obrigação. Então, na questão que está falando, vamos supor que na prova esteja falando uma questão que fala em relação à questão da obrigação entre dois estados partes em um contrato internacional, vamos buscar o local onde foi, por exemplo, constituída essa obrigação e devemos aplicar a lei desse estado aí onde foi constituída a obrigação. Lembrando que a questão da lei aplicável é um assunto, competência é outro assunto. O assunto da lei aplicável é quando eu vou descobrir qual a lei eu vou aplicar num caso em concreto. Porque, aparentemente, nos casos do direito internacional privado, poderemos aplicar várias leis. Por isso que se fala em conflitos de lei. Por quê? Podemos aplicar várias leis? Por uma simples razão. Vamos imaginar um contrato entre uma empresa brasileira e uma empresa japonesa, celebrado na França, para construir, por exemplo, na África. Então vejam que nós temos aí, aparentemente, várias possibilidades. Aplicar, por exemplo, a um contrato a lei de uma das nacionalidades das empresas, a lei do local de constituição da obrigação, a lei do local de execução da obrigação, etc, etc. Então, no direito internacional privado, quando se identifica um elemento estrangeiro, seja esse elemento a nacionalidade das partes, o local de constituição da obrigação, o local de execução da obrigação, toda vez que houver um elemento estrangeiro, estaremos diante aí de questões de direito internacional privado. E para solucioná-lo, essas três regrazinhas simples, artigo 7º, 8 e 9 da Lei de Introdução do Direito Brasileiro, poderá ajudar muito, são aí muito úteis para solucionar a sua questão aí, futuro advogado, ok? Vamos lá, acompanha comigo o próximo ponto agora, dentro do direito internacional privado, é a homologação de sentença estrangeira, que é de competência do Superior Tribunal de Justiça, segundo o artigo 105, inciso 1, a linha I da Constituição Federal de 88, que compete ao STJ a homologação de sentença estrangeira. Depois de homologada, a sentença será um título executivo judicial, seguindo aí o artigo 475N6 do CPC. E compete a execução ao juiz federal de primeira instância, que tem essa competência. Então, a homologação de sentença estrangeira tem aí a competência do STJ, se transformará em título executivo judicial, e quem executará é o juiz de primeira instância, ok? O que pode ser homologado? Quais são as espécies que serão homologadas? Acompanha comigo aí o que são homologáveis. São homologáveis acórdãos, sentenças civis, penais, trabalhistas, comerciais, decisões de órgãos judicantes, de outros poderes ou ainda outros documentos que constituam sentença no sentido material. Não são homologáveis, atenção, as decisões interlocutórias e despachos de mero expediente, ok? Então, a STJ aí já cria essa lista de o que são homologáveis e o que não são homologáveis. E quais são os requisitos para a homologação dessa sentença estrangeira em nosso território nacional? Vamos lá, acompanha comigo esses requisitos. Sentença proferida por juiz competente, citação das partes ou ocorrência de revelia de acordo com a lei, trânsito em julgado da sentença estrangeira, autenticação da sentença por autoridade consular brasileira e tradução da sentença por tradutor oficial ou juramentado no Brasil. Então, uma vez que a sentença
cumpre todos os requisitos, ela será homologada e se transformará em título executivo judicial dentro do nosso território nacional. Lembrando que, se algumas dessas sentenças tratarem de questões, por exemplo, como imóveis situados do Brasil, lembramos que o Brasil não admite que nenhum outro Estado decida sobre imóveis situados no Brasil, aplicando-se o artigo 89 do CPC, ok? Então, ficar atento a essa questão. Outro ponto interessante é sobre a arbitragem internacional, que é um dos meios de solução de conflitos aí, se utiliza a arbitragem internacional. Vamos lá, acompanha comigo alguns pontos em relação à arbitragem internacional. As partes, elas podem decidir submeter a solução do litígio a um terceiro, capaz de proferir uma decisão de caráter vinculante. No Brasil, nós temos a lei de arbitragem, a lei 9.307 de 1996. Destacar que, vou colocar um asterisco, a presença da cláusula compromissória. É aquela cláusula em que as partes se comprometem a resolver o litígio por meio de arbitragem. As partes se juntam e decidem que qualquer litígio em relação àquele contrato será resolvido por meio de arbitragem. E aí eles colocam isso em forma de cláusula compromissória. Se as partes resolverem colocar a arbitragem como solução daquele conflito entre elas, temos que prestar atenção aí na questão da aplicação do Código de Processo Civil. Vamos lá, acompanha comigo a questão da aplicação do Código de Processo Civil. A ação deve ser extinta sem julgamento do mérito. Ó. Artigo 267, inciso 7º do CPC. Então, se as partes estabelecem que a solução do conflito será por meio de arbitragem internacional, o juiz deve julgar o caso sem extinguir, por exemplo, a ação aí sem julgamento do mérito, ok? Extinguir a ação sem julgamento do mérito, aplicando o artigo 267, inciso 7º do CPC. Isso é importantíssimo. E último ponto, vamos lá, acompanhe comigo aí, a questão do Mercosul. Destacar que o Mercosul ele foi criado pelo Tratado de Assunção de 26 de março de 91, ok? Através do Protocolo de Ouro Preto, ele adquiriu personalidade jurídica. Em dezembro de 94, sob o Protocolo de Ouro Preto, ele adquiriu personalidade jurídica. Tem como estados fundadores Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Atenção, hein? Atenção, amigo Sérgio. A Venezuela, hoje também, ou seja, a partir de julho de 2012, também tornou-se Estado o quê? Membro permanente do Mercosul. Não vai me errar essa questão na prova. Os estados que criaram o Mercosul foram Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. Porém, os estados membros permanentes do Mercosul hoje são Argentina, Brasil, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Ok? Venezuela hoje é tido como estado membro permanente do bloco. E a Bolívia já solicitou também ser estado membro permanente do bloco. Porém, solicitou, fez um protocolo. Vai demorar aí alguns anos, como também demorou com a Venezuela. Acompanhe comigo os estados associados do Mercosul. Vamos lá? Estados associados do Mercosul, nós temos a Bolívia, Chile, Colômbia, Equador e Peru. E o nosso estágio de evolução é a União Aduaneira Incompleta. Ok? Então, nós temos no Brasil, no Mercosul, estados permanentes, Brasil, Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai e Uruguai e Venezuela. E aí estados associados como Chile, Bolívia, Equador. Esses são os estados do Mercosul, estados permanentes, estados associados. Qual é o estágio do Mercosul em relação à sua evolução? O objetivo do Mercosul é tornar-se o quê? O mercado comum. Mas nesse caminho de mercado comum, nós nos encontramos aí no estágio de evolução da União Aduaneira Incompleta. Por que a União Aduaneira Incompleta? Porque nós ainda não completamos todos os passos. Por exemplo, a tarifa externa comum. Não temos aí todos os produtos envolvidos na tarifa externa comum. Ainda existem políticas diferenciadas do governo brasileiro e do governo de outros estados do Mercosul em relação a alguns produtos, ok? Acompanhe comigo em relação ao estágio de evolução. Joga na tela aí, Alex, alguns detalhes em relação ao estado de evolução de uma União Aduaneira Incompleta. A primeira etapa é a etapa de zona de livre comércio. Depois, a segunda etapa, dentro de um processo de integração, nós temos a União Aduaneira, que é a zona de livre comércio, mais
a aplicação de uma tarifa externa comum, a famosa TEC, em relação ao comércio com terceiros países. E, por último, a etapa do mercado comum, que alcança a livre circulação de fatores de produção, como capital e trabalho. Ok? Então, o Mercosul ele tem esse objetivo de se tornar um mercado comum, ou seja, alcançar aí esse mercado comum, esse mercado final. Vamos destacar também um ponto em relação ao protocolo de Ouro Preto. Joga na tela aí, Alex. Destacar em relação ao protocolo de Ouro Preto de 94, que o Brasil teve sua personalidade jurídica admitida no seu artigo 34. E que também foi atribuída a capacidade de celebrar acordos de sede no artigo 36. Reconhece ainda o português e o espanhol como os idiomas oficiais do bloco. Ok? Então, bastante atenção em relação a esses destaques do protocolo do Mercosul. E em relação ao sistema de tomada de decisões. Acompanha comigo outro destaque em relação ao sistema de tomada de decisões. Joga na tela, Alex. Temos aí as decisões dos órgãos do Mercosul. Elas serão tomadas por consenso e com a presença de todos os Estados-membros, seguindo aí o artigo 37 do protocolo. E a aplicação interna das normas emanadas dos órgãos do Mercosul, ou seja, os órgãos do Mercosul que emanam as suas normas, elas deverão aí o quê? Todos os estados devem o quê? Todos os estados devem se empenhar a cumprir essas normas, seguindo aí o artigo 38 do próprio Mercosul. Todos os estados devem se empenhar em seguir essa norma. E aí, continuando em relação ao Mercosul, joga na tela, Alex, vamos ver os principais órgãos decisórios do bloco. Nós temos o Conselho de Mercado Comum, o famoso CMC, que é o órgão superior e decisório para assegurar o cumprimento dos objetivos do bloco. Temos o Grupo de Mercado Comum, o GMC, que é o órgão executivo que se pronuncia mediante resoluções. A Comissão de Comércio do Mercosul, CCM, que é o órgão encarregado de assistir ao GMC, com a função de velar pela aplicação dos instrumentos comuns da política comercial, regular o comércio dentro do Mercosul e com terceiros países e com organizações internacionais, entre outros. Destacar aí a questão que o Mercosul não tem um organismo supranacional, ou seja, não tem aquele organismo que emana normas que os estados obrigatoriamente terão que cumprir. Okay? E destacar por último, ainda em relação ao Mercosul, o sistema de solução de controvérsias do Protocolo de Olivos. Acompanha comigo alguns destaques. Joga na tela, Alex. O Protocolo de Brasília sobre a solução de controvérsia foi revogado pelas disposições do Protocolo de Olivos de 2002, que cria o Tribunal Permanente de Revisão, certo? Que tem sede em Assunção, Paraguai, e é competente para conhecer dos recursos dos laudos arbitrais emitidos pelo Tribunal Arbitral. Então, esse Protocolo de Olivos de 2002 cria esse Tribunal Permanente de Revisão, que vai aí ser uma instância superior, certo, a essa questão dos órgãos, dos tribunais arbitrais ad hoc no Mercosul. Bem, chegamos aí ao final do nosso encontro sobre direito internacional. Abordamos aqui temas de direito internacional público e privado, ok? Estamos confiantes aí na sua aprovação. Força! Sabemos que é difícil, sabemos que exige sacrifício, fins de semana, família, etc., diversão, mas deixa tudo isso de lado um pouquinho, estuda, né, estude bastante, certo? Estamos aqui também dispostos a tirar suas dúvidas, aí nos procure nas redes sociais, professor Bruno Viana, no Twitter também, sempre estaremos, @prof. Bruno Viana, estaremos dando dicas importantes para você aí, futuro advogado, ok? Um forte abraço, fique com Deus, bons estudos e até a sua aprovação.